Você sabe o que é o conhecimento? Abra o dicionário e ele vai lhe dar algumas definições, como noção, informação, experiência, instrução ou saber. Mas ele é mais do que isso. Ele é vivo e se transforma aí, dentro de você. E deve ser alimentado todos os dias. Você deve se apaixonar por ele e protegê-lo como algo precioso, porque a recompensa será maravilhosa. Em troca, o conhecimento fará suas expectativas encontrar com suas perspectivas, porque é ele que vai te motivar a descobrir o seu próprio horizonte, o seu céu de brigadeiro, o seu oceano azul, seu lugar nesta bola azul em que vivemos. Não é lá onde você quer chegar? Ele te fará acordar todos os dias com disposição para seguir em frente e te abrirá as portas que possuem os segredos mais complexos. E quando o conhecimento encontrar a disciplina, o resultado será a conquista do que chamamos de sucesso. Aí será a sua vez de compartilhar o conhecimento. Porque não há sentido em tê-lo só para si. Aliás, o bom de passá-lo adiante é fazer com que ele viva dentro de alguém e também seja alimentado, amado e passado adiante. Porque o conhecimento é incapaz de fazer algo sozinho. Ele precisa de você. E no final das contas, quando você e ele se tornarem velhos amigos, ele continuará sendo a companhia que você levará consigo para sempre. Para sempre. Bom, falar um pouquinho para vocês do Grupo G7, né? Para quem nunca participou, a gente está no 6º encontro. Grupo G7 é Grupo Setorial de Estudos Técnicos da Integridade. A pessoa que deu o nome a esse grupo, por questão de modéstia, não quer ser citado, né? E depois eu fiquei sabendo, a semana passada, pelo Márcio, que já existe um G7, deve ser inferior ao nosso, né? Com certeza o nosso é mais importante. E esse grupo nasceu com essa expectativa. E ontem, eu recebi um amigo muito querido na UELD, e eu tentei explicar para ele qual era o Grupo G7. A gente começou os devaneios da nossa vida, né? Aí eu me lembro que, rapidinho vou contar essa história para vocês, porque eu contei para ele. Eu comecei no setor de inspeção em 78, trabalho infantil. E quando eu fiz um ensaio de líquido penetrante, e eu descobri que aquilo, passando aquele vermelho e depois limpando, passando o branco, aflorava uma trinca, eu fiquei encantado com aquilo. Eu decidi que era aquilo que eu ia fazer o resto da vida. E já faz 40 anos, né? Fiquei encantado com aquilo. E aí fui aprendendo outras técnicas e tal, mas uma coisa me incomodava. E a gente estava discutindo exatamente isso ontem. A dificuldade que a gente tinha de passar essas informações. O setor era muito fechado, o setor que a gente trabalhava, né? Eu me lembro até que as pessoas que faziam um traçado de bagaceira, tinha um amigo nosso aqui em Sertãozinho, que era o melhor jogador do time, a empresa não deixava ele jogar bola com a gente com medo que ele contasse como é que fazia aquele traçado, que hoje ninguém dá mais bola para isso, né? Aí foi passando, eu fiquei nessa empresa, essa cooperativa um bom tempo, e pegando uma série de informações, era muito difícil porque a gente pegava alguma evidência de problema, tinha que bater foto, nem sempre era feliz, né? Me lembro uma vez que eu fiz inspeção no fundo do tanque, e a gente descobriu uma série de trincas, eu levei uma máquina fotográfica e não rodou o filme. Perdi tudo aquilo. A gente pegava todo esse material e durante um ano reunia nessa empresa que eu trabalhei para contar um pouquinho das coisas. Não era a gente que fazia isso, era o nosso chefe. Então a gente passava toda a informação para o chefe fazia a transparência e apresentava o que a gente tinha colhido na parte de inspeção. Isso foi me incomodando. Depois, por que a gente não conseguia passar? Depois na UELD, que é a empresa que a gente está lá já há 30 anos, também começou a incomodar, porque com o laboratório, foi aumentando o número de inspeção, a gente sempre teve dificuldade em observar algumas coisas lá e passar para frente. Às vezes fazia alguma coisa no laboratório, repetia-se o caso, durante o próprio mês a gente conseguia passar. Aí veio a ideia do G7. A gente tentou algumas coisas antes, como fazer boletins, fazer cases, mas nunca funcionou muito bem. Tem até boletim andando nosso aí. Aí a gente decidiu montar o Grupo
G7, que está até hoje funcionando. Um pouquinho da história para vocês do G7. O primeiro encontro a gente fez, o professor Donato deu um curso para nós de Fitness for Service, foi em 2013, a gente começou assim, reuniu aí 15 ou 20 pessoas e foi feito um curso aqui em Sertãozinho. O segundo a gente já fez em Ribeirão, já tinha 75 pessoas, e ali eu coloquei o nome dos palestrantes também, tem alguns que estão aqui na sala. O terceiro encontro também foi em Ribeirão Preto, a gente fez lá no shopping, já aumentamos para 94 pessoas. O quarto encontro a gente já começou a dar um nome, né? Eu fui num congresso da Brahman e fiquei encantado com a ideia de gestão de ativos, cuidar do equipamento com ciclo de vida, né? Aí eu chupei essa ideia, puxei, eles partilharam essa ideia comigo, igual ao começo do vídeo, né? Eu trouxe para cá e a gente começou a pensar no equipamento como vida, como ciclo de vida. Isso foi o quarto encontro, ali tem as pessoas que palestraram. E o quinto encontro foi o ano passado, a gente continuou com o mesmo tema, a gente já estava aqui no Centro Empresarial Zanini, e a gente já manteve mais ou menos a mesma estrutura que nós vamos ter hoje. Esse é um pouquinho da história do nosso G7. E, bom, o que a gente busca com isso, né? Aqui num grupo como esse? A gente busca, na verdade, conhecimento, compartilhar conhecimento. Como o vídeo do início, a gente gostaria que isso fosse exercitado sempre. O que a gente sabe, na verdade, não é de domínio nosso, a gente tem que aprender a compartilhar. E esse é o momento da gente fazer toda a compartilhação. Nós acreditamos piamente que o nosso equipamento tem vida, a gente tem que olhar nele como vida, né? Até porque, se ele não vai bem, ele reage, né? Ou do ponto de vista econômico, ou do ponto de vista de segurança. Muita gente já passou por acidente, então a gente começa a olhar o nosso equipamento como se ele tivesse vida, e esse é o grande objetivo da gente cuidar dele desse jeito. Um pouquinho sobre a estrutura do nosso evento, para não me atrasar muito. Essa é a estrutura que nós preparamos para esse encontro. Vamos ter 2 palestras antes do almoço, depois antes do café, 2 palestras depois antes do almoço, 2 no final e 1 à tarde. Nós mudamos um pouquinho a estrutura esse ano. O ano passado a gente fez uma mesa redonda aqui no final, e a gente percebeu que esvaziou um pouco a sala. O debate foi sensacional, mas o pessoal não conseguiu ficar até o final. Aí eles pediram para que a gente começasse a introduzir perguntas no meio de cada palestra, que eu acho que também é interessante. Se a gente achar que é motivo, nós podemos reunir os palestrantes aqui no final e fazer uma rodada de perguntas. Esses são o tempo que eles têm para fazer a explanação da palestra deles. Se chegar no tempo total, eu libero uma pergunta. Se fizer em tempo menor, a gente vai tentar seguir esse tempo que está determinado. Um pouquinho a carinha dos palestrantes, vocês já viram eles por aí. Esse programa também está lá fora. Amanhã nós vamos ter o ano passado, não, já é o 3º ano, a gente faz um curso de extensão. Esse curso é cobrado um valor. E esse ano aqui a gente percebeu uma necessidade muito grande de falar de corrosão. Nós estamos tendo aí uma preocupação grande com os nossos equipamentos, com essa situação de cana picada, né? O ano passado o Campanari falou muito disso aqui com a gente na parte de caldeiras. Aí nós trouxemos uma pessoa muito experiente para dar o curso amanhã. Ele vai dar uma palestra hoje e vai fazer o curso amanhã voltado à corrosão. A área dele sempre foi petroquímica, né? Mas o processo é praticamente o mesmo, não vai ser difícil desenvolver esse assunto. Boas notícias que nós temos, a gente está com praticamente 200, é isso, Flávio? Não, 250 pessoas no WhatsApp. Eu tenho policiado lá para o pessoal não colocar gozação de futebol, bom dia, né, Alemão? Então a gente dá uma policiada e tem os assuntos interessantes que estão aparecendo lá, mas eu gostaria que vocês participassem um pouco mais do WhatsApp, colocando algumas coisas. Esses dias foi bacana que o Humberto da São João, acho que ele não está aí, né? O Humberto São João estava pedindo um rodete, eu perguntei, por que você quer o rodete? Né? Me interessa saber por que quebrou o seu rodete. Ele falou, não quebrou, é que eu estou mudando para 15 dentes. Então interessa para nós saber alguma coisa voltada à integridade física dos equipamentos. Esse ano aqui, como muita gente não vai conseguir participar do G7,
Inclusive tem 2 usinas da Bolívia, ano passado eles vieram, esse ano eles não vão conseguir vir porque está numa safra, no finalzinho da safra. A gente decidiu de última hora filmar o evento. Então, nós vamos filmar esse evento para ver como é que a gente vai conseguir segurar esse material, colocar um canal no YouTube, talvez, para a gente começar a ver se tira algum proveito desse material. Na verdade, no começo lá, eu tinha discutido com o Márcio, a gente tinha ideia de fazer um livro de encontros do G7, mas isso ia dar muito trabalho para nós, difícil de fazer. A gente acha que agora, com essa parte do vídeo que a gente exercitou esse ano também, passando uns videozinhos para vocês, é uma comunicação mais direta e pode dar um resultado bem melhor. A gente foi o primeiro ano passado, né, João? O ano passado nós fizemos um por dentro do ciclo, e esse ano aqui a gente já está com 7. Essa carinha aí a gente criou um personagem, porque nós chegamos à conclusão que pegar um assunto e desenvolver ele de uma maneira acadêmica é um pouco difícil, né? Então a gente criou um personagem que não tem nome ainda, se alguém tem um nome, por favor, dá. E esse personagem faz como um entrevistador, começa a cutucar para sair, desenvolver um pouco o assunto, então vocês vão ver sempre essa estrutura. É um assunto interessante, a gente transforma isso aí num por dentro do ciclo e debate. O interessante é que ele não fique só nesse informativo que vocês estão recebendo aí. É interessante que vocês interagem também e possam passar alguma coisa que possa acrescentar tudo isso. Não é que nem esse da esteira, a gente não pretende esgotar ele num único. A gente gostaria que esse assunto, se for interessante, ele continue. Que vocês fiquem passando bastante experiência para nós e a gente compartilha com todo mundo. Esse ano também a gente está fazendo uma experiência também muito corrida. Eu conversei com algumas pessoas que me falaram assim, se tivesse falado pelo menos um mês antes, tinha dado tempo a gente preparar um pouco melhor. A intenção do G7 é fazer uma integração com as escolas, com as faculdades, com as universidades. Qual a intenção? A intenção é que esse pessoal traga alguma coisa voltada à integridade de equipamentos, alguma coisa nova que eles estão desenvolvendo, está tão distante a indústria da universidade, né? Que eles tragam para cá, para a gente aqui, em forma de painéis, né? Desse jeito, o projeto de integração do conhecimento, que tragam em forma de painéis e que esse assunto seja interessante. A gente vai fazer uma triagem primeiro. Esse ano a gente só vai ter 2 ali. Vocês vão ver 2 painéis ali que a gente está estreando. Mas a intenção é a gente receber vários desses assuntos, o pessoal que está fazendo o TCC, faz uma triagem que tem a ver com integridade de equipamentos, apresenta, e oxalá vocês possam contratar esse recém-engenheiro, né? Ou possam transformar isso em algum negócio, né? Ou até, sei lá, essa pessoa vir aí fazer uma palestra voltada a esse assunto. É um sonho, vamos ver se a gente vai conseguir algum sucesso. Poucas coisas ainda me dão muito prazer na parte de inspeção. O G7 me dá, eu aposto muito nessa proposta que nós estamos fazendo. Eu acho que, tenho certeza, é muito interessante. Essa coisa de compartilhar o conhecimento, eu acho que nós temos que exercitar cada vez mais. Tem muita coisa dentro da gente que a gente não compartilha, né? Eu li um livro, acabei de ler um livro que o cara fala assim, só é seu aquilo que você consegue compartilhar. E aí eu tive acesso, é um padre especialista em Enneagrama, eu conversei com ele num encontro, falei assim, é um negócio meio óbvio, lógico que tudo é meu aquilo que eu consigo compartilhar. Ele falou assim, o que você não consegue compartilhar não é seu. E antes que eu fizesse uma pergunta que apequenasse a conversa, né, devido à minha ignorância, se você tem uma coisa e você não consegue compartilhar, porque essa coisa te domina. Por isso que você não consegue compartilhar. Então a ideia da partilha. Se vocês forem ver, sem ser apelativo, né? O maior guia espiritual que a gente já teve, chegou para alguém e falou, você tem 2 pães aí e outro cara não tem nada. Vamos dividir. Você tem 3 peixes e outro cara não tem nada. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar tudo isso dentro de um cesto. E deu ali o grande milagre da partilha. Então esse é o objetivo do G7. Espero que vocês curtam bastante o dia de hoje, que seja proveitoso. E que o ano que vem a gente esteja 300 pessoas. Quem sabe até a gente mude de lugar. Tá bom? Gratidão, muito obrigado pela presença de vocês.